Oi, moçada, vamos aí para mais uma aula do nosso curso de Psicologia e Neurociência da Aprendizagem. Hoje é a nossa terceira aula e é a primeira de uma sequência de duas aulas onde nós estudaremos sobre o que é memória. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer é o significado dessa palavra, porque o termo memória tem múltiplos significados. A gente pode falar, por exemplo, em dispositivos de memória utilizados na área de computação e de informática. Então, um pendrive, por exemplo, é um dispositivo de memória USB. A gente pode falar da memória RAM, da memória ROM dos computadores. A gente pode falar em memória no sentido da cultura que é acumulada por uma determinada população, por uma determinada sociedade. Então, a gente fala na memória dos indígenas ou coisas desse tipo. Na área da biologia, existe a memória do sistema imunológico. Então, por exemplo, se eu já tive catapora alguma vez na minha vida, eu não vou ter novamente, porque eu ainda tenho os anticorpos. Então, isso é o que se chama de uma memória imunológica. Então, existem vários os sentidos do vocábulo, né? A gente fala, por exemplo, as pessoas dizem, né? Os elefantes têm boa memória. Então, são vários significados que esse termo ele pode assumir, tá? Aqui nós falaremos da memória, nós estamos falando de um fenômeno biológico e psicológico, tá? Que é a capacidade que nós temos de armazenar e, quando necessário, recuperar informações. Essas informações, conhecimento, habilidades e procedimentos os mais diversos. Então, com a memória, nós temos a capacidade de guardar essas informações e podemos utilizar essa informação em um momento posterior de forma a ajustar, a adaptar melhor o nosso comportamento. Então, trata-se de uma função fisiológica muito importante do nosso corpo. E é, claro, uma função que tem uma base material, uma base fisiológica. Como a gente viu nas nossas aulas anteriores, os processos mentais eles não acontecem no espaço, são produto do funcionamento do sistema nervoso. Então, a memória, enquanto um processo cognitivo, um processo mental, também é produto do funcionamento do sistema nervoso. Se nós somos capazes de memorizar algo, então esse algo, de alguma maneira, deve estar armazenado dentro do nosso cérebro e outras estruturas do sistema nervoso. E é justamente um dos objetivos da nossa aula de hoje, é entender onde, quando e como essa informação é armazenada, tá bom? Então vamos lá. Para entender um pouco da memória, nós vamos nos valer de uma história real, de um paciente, né? Aqui a gente está trazendo, na verdade, um caso clínico, uma pessoa que teve uma lesão numa área do cérebro e teve alterações no funcionamento da sua memória. Então, nós vamos utilizar esse caso como nosso ponto de partida para entender melhor um pouco sobre esse fenômeno cognitivo tão interessante. Tá? Então, eu coloco aqui que nós vamos entender a memória através da história do paciente HM, que é a história de um cidadão norte-americano chamado Henry Molaison, que eu coloco aí como uma pessoa, um homem que esteve preso no tempo. Tá? Vamos ver melhor então que história é essa e o que é que nós podemos e ainda podemos aprender com esse caso. Bom, aqui eu trago para vocês uma fotografia do pequeno Henry quando ele tinha 5 anos de idade, junto com seus pais. Tá? Esse menino, quando ele tinha 9 anos de idade, ele sofreu um acidente de bicicleta, ele estava andando de bicicleta, caiu, teve um trauma na cabeça e alguns anos depois ele se tornou epilético, possivelmente por conta do trauma que ele sofreu na cabeça durante o acidente. Mas assim, hoje em dia é difícil a gente estabelecer com certeza essa relação de causa e consequência aí entre o acidente e a epilepsia. Mas assim, o fato e o mais relevante aqui é que ele passou a desenvolver crises epiléticas. Ele tinha várias crises por dia,
tá? Algumas delas muito intensas, muito severas, daquelas crises que ele caía inconsciente, com aqueles espasmos musculares e tudo aquilo que é típico dessas crises epiléticas do tipo mioclônicas, tá bom? Então, gente, eu estou falando aqui da década de meados do século passado. Eu estou falando aqui dos anos 40, dos anos 50 do século passado. O que a gente tinha de possibilidade de tratamento para a epilepsia naquele tempo? Era muito pouco. Hoje em dia nós temos várias classes de medicamentos que ajudam bastante não propriamente a curar, mas vamos dizer assim, a manejar um pouco essa doença, diminuindo a gravidade e a frequência das crises. Mas lá em meados do século passado, isso não era possível, tá? Então, o tratamento era bem difícil. Nessa época também estava começando a ter o estudo mais assim sistemático do sistema nervoso, e nessa época também é que estavam sendo realizadas pela primeira vez cirurgias no sistema nervoso, é o que nós chamamos de neurocirurgias. Essas cirurgias ainda eram feitas em caráter experimental, tá? Então fazia-se uma cirurgia como era um procedimento que ao mesmo tempo era terapêutico, mas também era uma pesquisa científica, né? Então é pesquisa clínica. Se fazia cirurgia na tentativa de obter novos tratamentos para a doença do sistema nervoso. Mas como tudo que é feito pela primeira vez, não se sabe ao certo como vai ser, o que é que vai acontecer depois, tá? Então, por aquela época, foi o Henry, né, se viu diante da possibilidade de se submeter a uma neurocirurgia experimental que pudesse tratar a sua epilepsia. Naquela época já existia a técnica de eletroencefalograma, que permite medir a atividade elétrica das diferentes regiões do córtex cerebral, e o Henry, né, ou como ficou conhecido na literatura científica, o HM, ele tinha um tipo de epilepsia chamada epilepsia focal, porque a epilepsia ela surge numa determinada região do cérebro, que é o foco, daí o nome é epilepsia focal. E dessa região ela se alastra para as demais regiões do nosso córtex cerebral. Então, o que se colocou naquela época como proposta de tratamento foi fazer uma cirurgia, abrir a cabeça do paciente e remover cirurgicamente os focos epiléticos. Retirando-se os focos, então se acreditava que poderia resolver o problema, já que, por assim dizer, se estaria tratando o mal pela raiz, né? Bom, o Henry, junto com a sua família, optaram por se submeter a esse tratamento, que eu repito, um tratamento experimental, tá? Então, isso não havia sido feito antes. Foi uma cirurgia do tipo lobectomia, ou seja, envolvia a remoção de parte dos lobos cerebrais, como a gente já estudou anteriormente nesse curso. Nós sabemos que o cérebro é dividido em lobos, né? Então o Henry topou fazer essa cirurgia, tá? Ela foi feita no Hospital Neurológico de Montreal, no Canadá, por esse grande neurocirurgião que ficou na história como um dos maiores e pioneiros neurocirurgiões, que foi o William Scoville, e que teve todo esse processo experimental a participação da neuropsicóloga Brenda Milner. Pois, como eu disse a vocês, isso estava sendo feito pela primeira vez. Ninguém sabia ao certo como ficaria o paciente depois. Então, sempre que a pessoa fazia a cirurgia, que era experimental, depois da recuperação da cirurgia mesmo, ia para a avaliação neuropsicológica com um neuropsicólogo, no caso a neuropsicóloga Brenda Milner. Queria avaliar a atenção, percepção, linguagem, memória, o comportamento, inteligência, para ver que se mudou ou não alguma coisa nas funções mentais da pessoa, tá certo? Bom, então a cirurgia ela foi feita, tá? Aqui nós temos uma ilustração mostrando as regiões que foram removidas do cérebro do Henry, né? Ou como ficou conhecido na literatura científica, o paciente HM. A gente vê aqui, olha, o encéfalo humano visto de baixo,
Isso aqui tudo é o cérebro, o cerebelo, aqui é o tronco encefálico. E aqui é num corte coronal, né? Cortado dessa forma aqui. A gente pode ver aqui vários giros do nosso cérebro, tá bom? E aqui está sendo ilustrado as regiões que foram removidas do cérebro do HM. Tá? Aqui, olha, nós temos os dois, visto assim de baixo, nós temos os dois lobos temporais. Então, nós podemos ver que o que foi removido do cérebro de HM foi essa parte mais do meio dos dois lobos temporais. É o que a gente chama do lobo temporal medial, né? A parte mais medial dos dois lobos temporais. Aqui visto num corte coronal, a gente vê justamente essa parte mais do meio, essa parte mais medial foi removida, tá? Então, o foco da epilepsia dele estava lá nas partes mais mediais do lobo temporal do cérebro e justamente essas regiões, né, de um lado e do outro, lado direito e lado esquerdo do cérebro, foram removidas. Do ponto de vista da cirurgia em si, foi um sucesso, né? Não teve maiores problemas, maiores complicações. Ele se submeteu à cirurgia, se recuperou bem, cicatrizou, tudo direitinho. E até aí podia se dizer que tudo aconteceu normal. Mas depois que ele se recuperou da cirurgia, ele foi se submeter à avaliação neuropsicológica, lá com a Brenda Milner, que eu mostrei a foto para vocês. Quando foram avaliadas suas funções mentais, viram que a percepção dele estava ótima, da mesma forma como antes, né? Visão, audição, o paladar, o olfato, estava sentindo o cheiro, estava vendo tudo direito, tal como antes da cirurgia. A sua linguagem também foi preservada, sem nenhuma alteração, continuava conseguindo ler, escrever, ouvia e entendia as pessoas, conseguia falar com fluência e clareza, tudo ok com a linguagem. Inteligência também tudo certo, né? Foi feito um teste de inteligência antes da cirurgia e outro teste depois da cirurgia. Não houve nenhuma alteração no índice de inteligência dele. Para falar a verdade, o HM tinha até a inteligência um pouco acima da média da população e assim permaneceu após a cirurgia. Mas quando foram avaliar a memória dele, aí algumas coisas, vamos dizer assim, um pouco estranhas foram observadas, tá? Então, antes de falar exatamente o que aconteceu com o paciente HM com relação à sua memória, vamos esclarecer aqui quais são os dois tipos principais de perda de memória que nós podemos ter. Quando a gente tem uma perda de memória, nós falamos de amnésia, né? Então, se uma pessoa está com amnésia, está sofrendo de amnésia, eu estou falando de perda da capacidade da memória, tá? Só que essa amnésia ela pode ser de dois tipos, porque geralmente quando se desenvolve uma amnésia é porque alguma coisa desencadeou isso. Pode ser um evento emocional, pode ser um evento, um trauma no, que eu digo no sentido físico mesmo, né? Uma pancada na cabeça, a pessoa sofreu algum tipo de um tiro no encéfalo, ou então um acidente vascular encefálico, cerebral, enfim, alguma coisa que gere um dano no tecido encefálico pode causar uma amnésia, tá? Mas essa amnésia ela pode estar relacionada a eventos que aconteceram antes, né, a coisas que aconteceram antes do evento causador da amnésia, ou pode se desenvolver dali em diante. Tá? Vamos acompanhar aqui na ilustração. Eu tenho aqui a linha do tempo da vida de uma pessoa e eu tenho o momento do trauma. Como eu disse para vocês, pode ser várias coisas, desde eventos emocionais, lesões cerebrais e assim por diante. Pode acontecer de acontecer o trauma nesse momento e eu esquecer as coisas que aconteceram antes. Né? Então, por exemplo, eu sofri uma pancada na cabeça hoje e eu esqueço o que aconteceu na minha vida nos últimos 6 meses, por exemplo. Né? Bem mais para trás, até eu consigo lembrar. Né? Então, eu tenho uma memória 100% normal. Mas nos meses ou anos antes do trauma, eu esqueço das coisas. Isso é o que a gente chama de uma amnésia retrógrada. Retro significa
para trás, ou seja, é a amnésia para eventos que aconteceram anteriormente ao trauma. Por outro lado, existe um segundo tipo de amnésia que se desenvolve do momento do trauma em diante. Ou seja, o evento aconteceu aqui, eu continuo lembrando tudo o que aconteceu antes, mas eu não consigo mais memorizar as coisas que acontecem daquele ponto em diante. Então eu sofri um trauma hoje, lembro de todo o passado da minha vida, né? Tudo aquilo que eu conseguia lembrar antes eu ainda continuo lembrando até aquele momento, mas de agora em diante eu não consigo mais armazenar informações na minha memória. Tudo que chega logo se perde depois e eu perco a capacidade de formar novas memórias de longo prazo. Então essa é uma amnésia para frente, né? Por isso que a gente chama de uma amnésia anterógrada, ou seja, antero é para frente, adiante. Então a amnésia que na linha do tempo se desenvolve para adiante, tá certo? Pois bem, sabendo disso, vamos voltar ao caso do paciente HM. Então, no caso dele, o trauma foi a cirurgia, o evento foi a cirurgia que removeu as duas porções mais mediais dos dois lobos temporais, esquerdo e direito. O que foi que se observou na memória dele? Se viu que ele esqueceu algumas coisas que aconteceram meses ou no máximo poucos anos antes da cirurgia. Foi uma coisa assim bem gradual. Coisas que aconteceram poucos meses antes ele não lembrava nada. E conforme eram coisas que eram de 1, 2 anos para trás, aí ele ia lembrando aos poucos, até que coisas que eram de 3 anos para trás, mas ainda ele lembrava tudo, tá? Então, por isso que a gente diz que ele desenvolveu uma amnésia retrógrada parcial. Ele não esqueceu tudo que aconteceu no passado, apenas algumas coisas que tinham acontecido mais recentemente, né? Nos últimos meses ou no máximo nos últimos 2 ou 3 anos. Mas o principal problema mesmo dele foi que ele perdeu a capacidade de formar novas memórias de longo prazo daquele ponto em diante. Então ele desenvolveu uma amnésia anterógrada profunda, severa, daquele ponto da cirurgia em diante para a vida dele, tá? A gente pode dizer que todos nós temos uma memória de curto prazo, né? Então, você me fala alguma coisa aqui, né? Me diz, por exemplo, um número de telefone, uma determinada informação. E eu fico com aquilo ali na minha cabeça alguns minutos, mas logo depois eu posso esquecer. Outra coisa é quando a gente armazena essa informação e ela fica disponível na nossa memória por muito tempo. É uma memória de longo prazo, semanas, meses e anos. Tá? Nem tudo que fica na nossa memória de curto prazo vai para a memória de longo prazo. A maior parte a gente esquece mesmo. Se você for parar para pensar, o que eu comi no café da manhã de hoje? Muito provavelmente você vai lembrar. Mas se perguntar o que eu comi no café da manhã no dia 16 de janeiro de 2014, dificilmente você vai lembrar, a não ser que tenha sido um café da manhã muito especial, que esse dia tenha sido especial por algum motivo. Mas se tivesse sido um dia comum como qualquer outro, você não vai lembrar. Naquele dia, se eu tivesse lhe perguntado, você lembraria, porque estaria na sua memória de curto prazo. Mas nem tudo que está na memória de longo prazo sofre esse processo que a gente chama de consolidação, ou seja, é consolidado, é armazenado de uma forma mais permanente na memória de longo prazo. Então, o que se viu com o paciente HM foi que ele, após a cirurgia, manteve sua memória de curto prazo preservada. Né? Então, você, por exemplo, poderia conversar com ele, poderia se apresentar, dizer, olha, eu sou Cleanto, tudo bem? E ele lembra, e logo em seguida perguntasse quem sou eu, ele responderia Cleanto, tudo bem. Mas se você pedisse licença para ir ali pegar um copo d'água quando voltasse, provavelmente ele já não lembraria de você, tá? Principalmente se levasse mais alguns minutos de intervalo entre a conversa e o seu retorno. Então ele manteve sua memória manteve sua capacidade de continuar formando memórias de curto prazo, mas ele perdeu a capacidade de consolidar as informações na memória de longo prazo, o que caracteriza a sua amnésia anterógrada muito profunda. Tá?
Para vocês terem só uma ideia, a Brenda Milner, que é essa neuropsicóloga que fez a avaliação com ele, né, a avaliação inicial, e que passou vários anos trabalhando com ele, fazendo pesquisa e dando acompanhamento psicológico a ele, ela e uma outra pesquisadora, aluna dela, que trabalharam com o HM por mais de 40 anos. Imagina, você se encontrar com uma pessoa periodicamente, né? Inicialmente toda semana, depois de alguns meses, enfim, várias vezes ao ano, ao longo de mais de 40 anos, e toda a vida que você voltava a ver essa pessoa, você tinha que se apresentar novamente. Então, isso dá uma dimensão do quão severa era a amnésia anterógrada do paciente HM. Uma pessoa que, na realidade, ele via frequentemente há várias décadas, mas que toda a vida que ele via a pessoa novamente, ele não lembrava, né? Lembrando, só conseguia lembrar aquilo que aconteceu antes da cirurgia. A infância, a adolescência dele, ele conseguia lembrar, né? Porque a amnésia retrógrada dele foi apenas parcial, tá? Aí vem o seguinte, quando foram encontrados foram vistos esses primeiros resultados em THM, a Brenda Milner e toda a equipe que estudava ele lá pensou o seguinte: será que ele perdeu por completo a capacidade de aprender, a capacidade de memorizar informação para longo prazo? E foi feito um experimento com ele bastante interessante, tá? O experimento consiste no seguinte: é uma tarefa muito simples, em que o objetivo é que você tem que contornar o desenho aqui dessa estrela, passando por entre as duas linhas. Tá? Você não pode ultrapassar nem a linha externa, nem a linha interna, porque senão você errou. Tem que voltar para o começo, então você registra um erro. Tá? Então você tem que completar a estrela dentro desse espaço aqui. O que acontece é que tem um grau adicional de dificuldade, né? Fazer assim de uma maneira direta é muito fácil. Quando você vai fazer isso, eles colocam um anteparo na sua frente, um anteparo opaco, de forma que você não pode ver a estrela, o papel, nem a sua mão desenhando. A única coisa que você pode ver é a imagem especular, ou seja, você só pode observar a estrela e acompanhar o seu movimento através de um espelho. E como a gente sabe, a imagem especular ela é invertida, então isso confere um grau de dificuldade a essa tarefa. No começo, quando a gente vai tentar fazer isso, a gente se atrapalha todo. A gente pensa que a mão da gente está indo para um lado, quando na verdade ela está indo para o outro. Então, no começo, que você tenta fazer o contorno da estrela dentro desse limite, você faz muito devagar e você erra bastante, ultrapassando, quer seja a linha interna, quer seja a linha externa. Tá? Mas, como várias outras coisas na vida, com a prática a gente vai adquirindo habilidade, a gente vai ganhando conhecimento e vai ficando bom naquilo. Então, você a primeira vez é um desastre, a segunda vez já melhora alguma coisa, a terceira vez você já não está tão ruim assim, no outro dia continuar a praticar de novo já vai melhorando e daqui a pouco você está um expert nisso, né? O que é interessante é que quando eles fizeram isso com o HM, ele conseguiu aprender a desenvolver bem essa tarefa. Uma pessoa normal com relação ao funcionamento da memória, né? Uma pessoa saudável. Nos primeiros dias ele errava bastante, como todos nós teríamos dessa mesma forma, mas através da prática ele foi ganhando habilidade e foi ficando cada vez melhor nessa tarefa. Aqui nós temos um gráfico mostrando, né, o desempenho do paciente HM na tarefa. Aqui a gente tem a quantidade de erros que ele cometia ao longo das séries de treino. Né? Ele treinava 10 vezes no primeiro dia, depois fazia 10 vezes no segundo dia, 10 vezes no terceiro dia e assim por diante. Observem que no começo ele errava bastante, mas logo no primeiro dia ele já foi melhorando. A quantidade de erros que ele cometia na tarefa foi diminuindo. No segundo dia ele já começou cometendo menos erros do que comparado ao primeiro dia. Aí também, de maneira geral, foi melhorando no desempenho. No terceiro dia ele já quase não errava. Então, se qualquer um de nós que não temos nenhuma lesão no cérebro formos fazer essa tarefa, a gente vai ter um desempenho mais ou menos com essa dinâmica temporal.
Então, o que que isso significa? O paciente HM era sim capaz de aprender algumas coisas, mas ele não lembrava disso, gente. Isso é que era o mais interessante. Todos os dias, quando você chegava com o aparato, colocava ali e perguntava se ele lembrava de ter feito isso ou de já ter visto aquele aparato no dia anterior, ele dizia que não lembrava. No entanto, na hora de desempenhar a tarefa, ele demonstrava na prática que ele tinha ganho aptidão, que ele tinha melhorado o seu desempenho. Ou seja, ele teve preservada a sua capacidade de adquirir novas habilidades, ainda que, eu repito, ele não lembrasse conscientemente disso. Tá? Então veja, gente, diante desses resultados de alterações da memória dele que eu falei para vocês, o que é que nós aprendemos? O que é que nós aprendemos com o paciente HM? Uma primeira coisa que a gente aprende, né, ficou muito claro, é que a memória ela tem um fluxo de informação e existe um conjunto de fenômenos que nós chamamos dos processos da memória, o processamento da informação na memória. Existe um conjunto de estímulos, de eventos no ambiente. Imagina que a gente está num local conversando com a pessoa, uma outra pessoa ao lado está falando com a outra pessoa, então são várias vozes falando ali no ambiente, pode ter alguma pessoa sinalizando algo de outro lugar, tem um ruído e o seu celular chama. São vários estímulos, vários eventos acontecendo no ambiente. Tá? Graças ao processo de atenção, existe uma seleção e apenas uma parcela desse conjunto de estímulos vai chegar à nossa mente. Tá? É o processo que a gente chama de houve uma aquisição daquela informação, pelo que chegou ao seu conhecimento. Dessa informação que você adquiriu ou que você codificou, ela pode ser armazenada temporariamente, o que está sendo chamado aqui de retenção temporária, mas que eu posso também chamar de uma memória de curto prazo, tá bom? Uma vez que a informação esteja nessa retenção temporária ou memória de curto prazo, aí vários caminhos são possíveis. O primeiro é que eu posso evocar, ou seja, recuperar essa informação e utilizar no meu comportamento. Então, se eu peço a você, por favor, vá ali e dê um recado a fulano. Você ouve o meu recado, adquire e armazena esse meu recado na sua memória de curto prazo por apenas alguns minutos, até quando você chega lá na outra pessoa, evoca, ou seja, recupera essa informação e transmite para a pessoa alvo o recado que lhe foi inicialmente confiado, tá bom? Uma outra possibilidade, né, e a gente sabe que isso acontece muitas vezes a nosso contragosto, é você simplesmente esquecer. Então eu lhe digo o recado, quando você chega lá que ia dizer o recado para outra pessoa, você esqueci, não lembro mais, não consegue mais recuperar essa informação. E um terceiro caminho possível é que essa informação ela sofra um processo de consolidação, ou seja, ela seja consolidada, ela seja tornada mais permanente em uma retenção duradoura, que a gente também pode chamar de uma memória de longo prazo. Tá? Então, nesse conjunto de processos aqui, né, destaque para a memória de curto prazo, que é a retenção temporária, e a memória de longo prazo, que é a retenção duradoura. E claro, da memória de longo prazo, a informação também pode ser evocada e ser utilizada. Eu posso lembrar de algo que aconteceu há 5 anos e hoje utilizar essa informação para realizar uma determinada tarefa, para desempenhar um determinado comportamento, responder a alguma questão. E, mesmo estando na memória de longo prazo, não existe garantia de que isso ficará ali acessível indefinidamente. Ainda que a informação na memória de longo prazo esteja armazenada de uma maneira mais estável, ela pode sim ser esquecida. Então, mesmo a informação na memória de longo prazo pode ser esquecida. E a gente sabe disso. Né? Uma coisa, depois de passar muitos anos, depois de você nem voltar àquele assunto, você esquece. Então, isso é possível. Tá? Então, esse é o fluxo dos processos como acontecem dentro da nossa memória. E o que a gente viu no paciente HE?
né? A gente viu que o HM perdeu a capacidade de realizar o processo de consolidação. Ele continuava com a memória de curto prazo boa? Sim, falei para vocês. Ele continuava com a memória de longo prazo boa? Sim, todas as coisas que aconteceram com ele lá antes da cirurgia, ele continuava lembrando. Ele lembrava da infância, ele lembrava dos professores da escola, das pessoas da família dele, de onde ele morava, da epilepsia e de tudo mais. O que ele perdeu foi a capacidade de formar novas memórias de longo prazo daquele ponto em diante. Ou seja, ele perdeu a capacidade de realizar o processo de consolidação da memória. Então, a partir do HM, a gente viu também uma outra coisa. A gente viu o seguinte, que existiam algumas coisas que ele perdeu de fato a capacidade de aprender para longo prazo. Mas a estrela, ele aprendeu a desenhar bem direitinho. Ele ganhou aquela habilidade. Mesmo que de uma forma inconsciente, mesmo que ele não conseguisse lembrar. Ele não lembrava tendo aquelas sessões de treinamento, mas ele aprendeu. Isso ficou demonstrado pelo desempenho dele. Então, o que a gente viu a partir do caso do paciente HM, né, e claro, aqui eu estou falando apenas dele, porque ele está sendo assim o nosso personagem principal da nossa aula, mas várias outras pessoas passaram por condições semelhantes e foram pesquisadas, sem falar também nos estudos com modelos animais. Então, juntando toda a ciência que, a partir de meados do século passado, foi se desenvolvendo com relação à memória, a gente viu que a memória não é um fenômeno único. Não existe uma memória, existem as memórias, ou como nós costumamos dizer, os vários sistemas de memória. E cada sistema funciona de uma maneira diferente um do outro. De maneira que eu posso ter um sistema que está funcionando perfeitamente bem, enquanto que outro sistema funciona mal ou nem sequer está funcionando. Porque esses sistemas eles são independentes. Né? Eles cooperam entre si para que a nossa mente e o nosso comportamento funcionem de uma forma adequada, mas são independentes no sentido de que cada um tem seu substrato neurológico e cada um tem suas próprias propriedades, do tipo de informação que vai armazenar e o fluxo de processamento de informação dentro de cada um deles. Tá? Existem, quando a gente fala da memória de longo prazo, dois sistemas principais de memória, tá? Cada um podendo ser dividido em dois ou mais tipos ou subsistemas de memória. Tá? Então, tem os sistemas principais e dentro de cada sistema, subsistemas com algumas diferenças de um em relação ao outro. Então, agora vamos dedicar um tempo a estudar e entender quais são e como funcionam os nossos sistemas de memória e esses subsistemas que formam cada um. Bom, inicialmente vamos conversar pela visão mais abrangente. Nós temos os dois principais sistemas de memória. Um que a gente chama de memória declarativa ou memória explícita, e o outro que é a memória não declarativa, também podendo ser chamada de memória implícita. Tá? O que são esses dois sistemas aqui? Né? Antes de avançar, vamos até, vou voltar aqui um pouquinho para a gente pensar aí no caso do paciente HM. Tá? Quando perguntavam, por exemplo, o HM, quem era e qual o nome da psicóloga que estava trabalhando com ele não conseguia lembrar. Certo? Quando perguntam a gente o nome de uma pessoa, por exemplo, aquilo é uma informação que vem conscientemente à nossa cabeça. Quando você lembra de uma pessoa, pensa aí num dos seus primeiros professores na escola. Vem uma imagem mental na sua cabeça. Então é informação que vem de uma maneira muito consciente, de uma maneira muito explícita. E como essa informação vem de uma maneira muito consciente, de uma maneira muito explícita, eu posso comunicar essa informação através da linguagem. Ou seja, eu posso declarar. Então eu posso dizer, meu primeiro professor foi fulano de tal, posso dizer quem ele era. E isso vale para outras coisas que a gente pode lembrar da nossa vida. Tá? Então, esse tipo de memória aí é o que a gente chama de declarativa, porque eu posso declarar. E explícita, pela forma muito explícita, consciente que vem à minha cabeça.
tá? Já a gente já vê que esse tipo de memória ficou prejudicado no paciente HM. Agora a gente volta lá para o experimento de desenhar o contorno da estrela, né? A informação, o aprendizado em si de você desenhar a estrela, ele se desenvolve de uma maneira automática. Você nem precisa lembrar se viu ou se não viu aquilo antes. Você simplesmente chega e você faz, tá? Isso não exige muita consciência, né? Nem é uma coisa que você pode declarar. Claro, você pode declarar no sentido, eu sei fazer isso, mas isso não é garantia de nada. Para você mostrar que você sabe mesmo, você tem que fazer. Então, por ter esse caráter não declarativo, esse caráter mais implícito, memórias envolvidas em coisas como desenhar aquela estrela, aprender a desenhar aquela estrela através de uma imagem especular, exigem o que a gente chama de uma memória não declarativa ou implícita, que é o que ficou preservado no paciente HM. Tá? Então, visto essa noção geral, vamos olhar cada um com mais cuidado. Tá? Então, memória declarativa ou explícita, né? É aquela que é recuperada conscientemente. Aquilo que eu disse para vocês. Você tem uma imagem mental na sua cabeça. Tá? Pode ser declarada. Né? Então, se me perguntar conhecimento sobre o mundo, me pergunta quais são as partes da célula, quais são as partes de um neurônio, quais são os principais músculos do pescoço, enfim, conhecimento, e a gente recupera isso de uma maneira consciente e a gente pode compartilhar através da linguagem. E por isso pode ser declarado. De uma maneira muito interessante, a gente viu que a consolidação da informação na memória declarativa depende do lobo temporal medial para a consolidação. Como o paciente HM se submeteu à cirurgia que removeu as partes mediais dos dois lobos temporais, ele perdeu a capacidade de consolidar a informação, né, aqui na memória declarativa. Além disso, isso já foi visto, né, através de vários estudos, que a memória declarativa ela tem muito um aspecto contextual. O que significa isso? Que a gente recupera, lembra as coisas relacionadas ao contexto que elas estavam. Né? Por contexto, eu digo o ambiente, o local, o contexto temporal, né? Quando foi que isso aconteceu, isso que eu estou lembrando. Então tem todo, a gente não lembra das coisas isoladamente, a gente lembra elas e o contexto em que elas se situavam, tá certo? Então isso aí é a memória explícita, que no paciente HM ficou prejudicado justamente porque ele perdeu, né, a estrutura que é importante para consolidar a informação a longo prazo. Tá? Então, gente, hoje, né, quando a gente vai estudar e ver exatamente por que é que o HM teve todo esse problema de memória, a gente vê que a principal perda, né, que ele teve se deve principalmente a uma estrutura que está localizada dentro do lobo temporal medial. Se vocês voltarem lá na nossa aula anterior, né, na segunda aula, quando eu falei para vocês do lobo temporal, eu disse que tinha uma estrutura lá dentro do lobo temporal, chamada hipocampo, e que era uma estrutura muito importante para a memória e que a gente voltaria a falar dela depois. Pois então voltamos aqui, estamos falando do hipocampo. Hoje já se sabe que o hipocampo, dentro ali do lobo temporal medial, é a estrutura importante para a consolidação da informação na memória declarativa. Tá? Você não precisa nem ter uma lesão, um dano em todo o lobo temporal medial. Só se você retirar só o hipocampo, por exemplo, né, isso já foi feito experimentalmente com animais, bem como pessoas, por motivos diversos, como acidente vascular cerebral, tumores, tiveram lesões mais restritas ao hipocampo. Então se viu que essa é a estrutura crucial para consolidar a informação na memória declarativa. Tá? Então aqui eu trago uma figura para vocês, mostrando a localização do hipocampo dentro do lobo temporal, né? Então tá aqui, olha, o cérebro visto aqui de lado, né? Do lado esquerdo, lobo frontal, parietal, occipital e aqui o lobo temporal. E lá dentro do lobo temporal tem essa estrutura, né? Que
Grosso modo, a figura aqui não favorece essa perspectiva, mas grosso modo parece com um cavalo marinho. Se eu faço um corte, nesse corte aqui, que é o corte coronal, aí eu vejo ali dentro a região que está o hipocampo. Vejo aqui justamente na parte mais do meio, na parte mais medial do nosso lobo temporal, certo? Então foi justamente por perder o hipocampo que o HM teve todo esse prejuízo na sua memória. Tá? Existem sim outras estruturas do lobo temporal, para além do hipocampo, que são importantes. Eu não quero dizer que é só hipocampo, mas de fato ela é uma estrutura que tem um papel mais especial nessa questão da consolidação e da contextualização da informação. Tá? Então, gente, são exemplos aqui de informação que a gente consegue lembrar via memória explícita ou via memória declarativa. Tá? Tudo que a gente estudou no tempo da escola, né? Inclusive as nossas experiências, lembrar dos nossos colegas da escola. Né? Então, se eu consigo lembrar o que eu estudei em geografia lá no 6º ano, é por conta da memória declarativa. Se eu consigo lembrar quem era meu professor de geografia lá no 6º ano, é por conta da memória declarativa. Tá? Momentos de maneira geral da minha vida, né? Os meus amigos, o meu primeiro beijo, o meu primeiro namorado, namorada, aniversários, consigo lembrar de tudo isso graças à memória declarativa. Né? Mais uma vez, eu lembro de tudo isso de uma maneira muito consciente. Vem uma imagem mental na minha consciência. A gente faz como se fosse, a memória declarativa, ela nos permite fazer como se fosse bem assim, bem uma imagem, é como se a gente trouxesse mesmo o passado e lembrasse disso na nossa cabeça. Tá? Dentro da memória declarativa, nós podemos dividi-la em dois tipos, né, que são dois subsistemas de memória. Um que é a memória episódica e outro que é a memória semântica. Tá? Quais são as diferenças entre uma e outra? A memória episódica é aquela que nos permite recuperar eventos, momentos da nossa vida. Episódios, né? Daí o nome episódico. Lembrar do meu aniversário, lembrar do dia que eu briguei com a pessoa, lembrar do dia que eu fiz as pazes com a pessoa, que eu ganhei um presente, enfim, várias coisas da minha vida. Já a memória semântica é aquela que me permite armazenar e recuperar informação, conhecimento sobre o mundo. Qual a capital da França? E a capital dos Estados Unidos? Em que cidade meus pais nasceram? Eu não estava nem lá quando meus pais nasceram, obviamente. Mas eu posso saber disso. Né? Como? Eles me falaram, alguém me falou, eu adquiri essa informação. Faz parte do conhecimento que eu tenho sobre as coisas do mundo de uma maneira geral. Então isso é memória semântica. Tá? Então são duas coisas diferentes, vejam. Tudo é memória declarativa, tudo eu recupero conscientemente e eu posso declarar, mas uma diz respeito às minhas próprias experiências de vida. O que eu vivi, o que é episódio da minha vida. A memória episódica é como se fosse a nossa autobiografia. A gente viveu e tem aquele filminho aqui que registrou as coisas mais importantes daquilo que a gente passou. Os meus episódios, as minhas experiências. Já a memória semântica, não. É o conhecimento que eu adquiri e estou arquivando na minha memória sobre o mundo, a natureza, a sociedade de uma maneira geral. Eu, por exemplo, nunca fui a Paris. Mas eu sei que Paris é a capital da França. Como? Porque eu adquiri esse conhecimento. Em algum momento da minha vida, que eu nem lembro qual, veja que isso é importante, eu nem lembro qual, mas eu adquiri essa informação. Então, essa informação está na minha memória semântica, mas não está ligado a nenhum momento da minha vida. Eu apenas aprendi isso e sei. É muito diferente se eu tivesse viajado para Paris e tivesse visto a Torre Eiffel e eu poderia contar para vocês sobre isso, recuperando a partir da minha memória episódica, que é a minha autobiografia, né? o filme mental da minha própria vida. Né? A gente pode dizer que a memória episódica nos permite fazer uma viagem mental no tempo. A gente meio que revive coisas que a gente já viveu.
inclusive nos seus aspectos mais subjetivos, nos seus aspectos mais afetivos. A gente é capaz, inclusive, lembrar de um episódio da nossa vida, a gente quase que sente aquele cheiro de novo, a gente consegue se sentir naquele mesmo estado de humor, lembra de um episódio triste, ficar triste de novo, lembra de um episódio feliz, ficar feliz de novo, tá? Então, para ter certeza que ficou claro a diferença entre memória episódica e semântica, vamos ver esse exemplo aqui. Né? Então, uma criança é convidada para uma festa de uma amiga, chamada Aninha. Né? No caso dela ter ido à festa, ela tem uma memória episódica daquilo. Né? Então, ela pode dizer, o aniversário da Aninha foi muito legal. Foi ontem, lá na casa dos avós dela. Ela foi, ela estava lá, ela pode reviver aquilo tudo. Então, é uma memória episódica. Agora, o que é que uma outra pessoa que não foi à festa poderia dizer? Carol me disse que o aniversário de Aninha já passou. Que pena, teve uma festa ontem na casa da avó dela. Então, ela apenas adquiriu essa informação, né, e ela não tem nenhuma imagem mental a respeito. Tá? E é importante destacar, quando eu coloco esse aspecto, essa questão aqui ontem, lá na casa dos avós, eu estou querendo chamar para vocês a atenção que na memória episódica, a gente geralmente é aquilo que eu falei do aspecto contextual de vocês. Né? Isso é muito forte na memória episódica. A gente até fala que a memória episódica você lembra o que, onde e quando. Né? Significa que você lembra algo que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. Né? Por exemplo, eu tirei minha primeira nota abaixo da média em matemática na quinta série na escola tal. Né? Então, isso é típico das nossas recordações episódicas. Bom, isso foi a memória declarativa. E agora aqui, ó, a memória não declarativa ou implícita. Né? O que é que a gente tem sobre ela? Né? A gente tem que ela é recuperada sem que a pessoa tenha consciência. Porque, veja, pessoal, para você desempenhar uma determinada tarefa, um determinado procedimento, você não precisa ter consciência disso. Né? Vamos pegar o exemplo clássico de memória que envolve memória não declarativa ou implícita. Aprender a andar de bicicleta. Tá? Como é que você aprende andando de bicicleta? É estudando, teoricamente. Né? Vocês já viram alguma coisa do tipo um manual para ensinar a andar de bicicleta? Que a pessoa lê, estuda o manual, aí depois sobe na bicicleta e sai andando maravilhosamente bem. Ou então, assim, um curso online, um curso teórico, um curso de 20 horas, remoto, via Google Meet, para você aprender a andar de bicicleta. A gente sabe que não existe isso. Como é que se aprende a andar de bicicleta? Treinando, praticando, ou como às vezes a gente gosta de dizer, caindo, né? Porque você vai ter que aos poucos ganhando aptidão, ganhando desempenho naquela tarefa. É como aquela tarefa lá de desenhar a estrela. No começo você não sabe, você vai praticando, não tem teoria. Né? Até tem, no sentido de que, por exemplo, no caso da bicicleta, você tem que aprender os freios e tudo mais. Mas o ato em si de aprender a andar de bicicleta, que é aprender a se locomover utilizando ela, se equilibrar e tal, esse aspecto não tem teoria. Você só aprende praticando. Não tem outro jeito. Né? E você faz isso, gente, depois que você adquire aquela habilidade, por exemplo, depois que você sabe andar de bicicleta, você passa a fazer aquilo de uma forma automática e inconsciente. Mesma coisa, aprender a pilotar uma moto, aprender a dirigir um carro. Como é que se aprende a dirigir? Vocês acham que é possível um curso teórico de 20 horas e a pessoa já pegar no carro e sair dirigindo maravilhosamente bem? Não, você tem que praticar. Recebe as instruções de como o carro funciona, né, que é marcha, freio, não sei o que mais lá, câmbio, e depois tem que ir praticando. No começo é horrível, você erra muito, é tudo muito devagar, você tem que fazer uma coisa de cada vez, né? Então, como eu tenho que pisar na embreagem, primeira marcha, trago a alavanca do câmbio para a esquerda e depois para frente. Você tem que ficar pensando em cada coisa. Depois que você aprendeu, que você já está bom de dirigir, você faz isso conversando com a pessoa, você vai prestar atenção no trânsito.
Você não vai ficar pensando como é que faz para passar da terceira para a quarta marcha, ou tentar ficar lembrando o tempo todo de que lado está o pedal do freio, de que lado está o pedal do acelerador. Isso tudo se desenvolve de uma maneira automática, não é verdade? Então isso, gente, é memória implícita, memória não declarativa. Implícita por quê? Porque é implícito, é automático. E não declarativo por quê? Porque você não pode compartilhar esse conhecimento declarando através da linguagem. Não é possível. Né? Você não pode declarar realmente como é que se anda de bicicleta e a pessoa ouvir isso e simplesmente aprender. Tá certo? Então, na memória não declarativa é recuperado sem que a pessoa tenha consciência. Né? Quer dizer, não precisa lembrar. Você simplesmente pega a bicicleta e anda. Você simplesmente dirige. Né? Não existe isso de você, num determinado dia, acordar, entrar dentro do carro e parar. Eita, esqueci como é que dirige. Não, não existe isso. Né? Automaticamente isso acontece. Tá? Como não pode ser declarada, como é que a gente sabe que a pessoa aprendeu? Através do desempenho. Como é que eu sei que uma pessoa sabe fazer malabarismo, sabe andar de bicicleta, sabe digitar bem no teclado ou coisas desse tipo? Eu quero que a pessoa faça e eu observo. Se ela tem aptidão, se ela tem uma boa performance, eu sei que ela sabe. Né? Eu não vou. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a avaliação para tirar a carteira de motorista, não é um cara dizer assim, preenche um X aqui se você sabe, se você não sabe. Não, você tem que fazer e mostrar. Certo? O que é interessante é que a memória implícita ela não depende do lobo temporal medial. Tanto que, no caso do paciente HM, ficou preservado. Então, o HM aprendeu a desenhar aquela estrela. Se ele não soubesse andar de bicicleta, ele poderia aprender a andar de bicicleta, porque não depende do lobo temporal medial. Por outro lado, depende de outros dois conjuntos de estrutura. O cerebelo, que vocês já viram, já sabem onde fica, e um conjunto de estruturas que estão localizadas dentro do cérebro, que coletivamente nós chamamos de núcleos da base. Essas estruturas, sim, são importantes para a memória implícita. Se você tiver uma lesão nessas estruturas, aí você perde a capacidade de aprender novos procedimentos, novas habilidades via memória implícita. E por fim, como nós vimos, o aprendizado aqui, né, ele ocorre através de muitas sessões de treino. Então, dá um trabalho para aprender, mas também tem uma vantagem. Depois que você aprende, aquilo fica de uma maneira muito mais permanente, muito mais fixa. Né? Uma pessoa dizer que, por exemplo, que esqueceu andar de bicicleta, esqueceu como nadar, por exemplo, não existe, né? No máximo a pessoa fica meio sem prática, né? Mas depois, com um pouquinho de prática, você já está tão bem quanto antes, tá bom? E aqui, para mostrar para vocês, olha, o cerebelo fica bem aqui, né? E destacado aqui em verde, as regiões que estão dentro do nosso cérebro, que nós chamamos de núcleos da base. Tá bom? Cerebelo aí novamente. Então, aqui o exemplo clássico: andar de bicicleta se aprende praticando e caindo. Não tem teoria, não tem manual, é memória implícita. Então, a gente aprende praticando. Tá? Da mesma forma que a memória explícita ou declarativa tem os dois tipos, que é a episódica e a semântica, a memória implícita ou não declarativa também tem os tipos, também tem seus subsistemas. Tá? E o primeiro deles é a memória de procedimentos. Tá? Então, esses exemplos que eu dei para vocês até agora de memória implícita são desse tipo em específico, memória de procedimentos. É a nossa capacidade de aprender habilidades, hábitos. Né? Então, veja, gente, toda essa parte dos esportes, aprender a jogar bola bem, aprender a fazer malabarismo, a jogar tênis, a dirigir, a digitar bem no teclado, tudo isso que é habilidade, que é hábito, que é rotina, a gente aprende através da memória de procedimentos. Né? A gente vai praticando, praticando, até que a gente fica bom naquilo e faz aquilo de uma forma automática. A gente nota que conforme a gente vai praticando, a gente faz cada vez mais rápido e cada vez melhor. Né? O que mostra a curva do aprendizado via memória de
procedimentos. Tá? Mas, gente, além da memória de procedimentos, que é o tipo clássico de memória implícita, existem algumas outras formas interessantes, né, de memória não declarativa. Tá? Uma delas é o que a gente chama de priming. O priming é um termo em inglês de difícil tradução, às vezes chamam de memória de pré-ativação, de representação perceptual, mas tem termos que o inglês fica melhor porque é difícil a gente traduzir. Então vamos no original, o prime. O que é prime? Né? Assim, na definição, como tem aí, a facilitação na recuperação de um estímulo que foi previamente apresentado, né? Que você viu anteriormente. Então vamos dar aqui um exemplo de como é que isso daqui funciona. Tem um experimento muito interessante que você mostra, né? Você pode mostrar visualmente numa sequência de slides ou você pode ler para uma pessoa bem rápido uma lista de palavras, né? Como essas daqui: pombo, animal, mesa, automóvel, árvore, câmera, quadra e bota. Tá? Você, por exemplo, pode mostrar essas palavras numa sequência de slides bem rápido, tipo só um segundo cada palavra, mal dá tempo a pessoa ler. Quando você vê um tempo depois, você pergunta: e aí, quais as palavras que você lembra? Aí, às vezes, a pessoa lembra uma, lembra outra. Se o intervalo de tempo for maior ainda, cada vez a pessoa lembra menos. Se você tiver mostrado as palavras muito rápidas, aí ela não vai lembrar nada, porque mal ela conseguiu ler. Tá certo? Mas uma coisa interessante acontece. Depois você vem para a pessoa e chega com isso daqui. Olha, diz: olha, aqui eu tenho uma palavra, tá? Aqui uma palavra de 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Eu já estou lhe dando aqui a dica dessas letras e você vai preencher os espaços vazios com as letras que estão faltando para formar a palavra. Que você então pode acertar ou não, tá? Aqui é a palavra animal. Quando você faz esse teste, isso aqui foi feito com um conjunto de pessoas, né? Eu estou trazendo aqui para vocês o resultado da pesquisa. Você tem uma porcentagem de acerto bem alta, já se aproximando de 100%, né? Algo ali em torno de 80%, 90%, tá? Na determinada condição que foi feita. Mas quando você traz essa outra palavra aqui, que no caso aqui é caixa, vocês veem que a taxa de acerto é menor. Qual é a diferença, gente, entre as palavras animal e caixa? É que a palavra animal ela foi vista previamente, ela estava aqui, olha. A pessoa viu essa palavra meia hora antes, por exemplo, né? Porque, como eu disse a vocês, foi apresentado a ela, ainda que de forma muito rápida. Enquanto que a palavra caixa é nova, a pessoa ela não estava na lista. Agora preste atenção. Quando eu perguntei à pessoa quais palavras ela lembrava, ela não disse a palavra animal. Então, em princípio, diriam vocês, ela não lembra, ela esqueceu, sumiu, aquela palavra não está mais na mente da pessoa. Mas quando eu dou uma tarefa, né, que já vem como se fosse uma dica, que já vem um estímulo que está facilitando, aí ela lembra. E ela escreve ali animal, mesmo sem lembrar que animal, que ela viu animal meia hora atrás, mas ela acerta mais ali. Tá? Então, isso é o Prime. Né? Significa dizer que coisas que a gente viu, que a gente ouviu, mesmo que de uma forma muito sutil, de uma maneira muito rápida, a gente nem prestou atenção direito. Aquilo vai influenciar a nossa memória, vai influenciar nosso comportamento. Detalhe não, porque é importante, né? De uma maneira implícita, inconsciente. Eu estou falando aqui de memória implícita, memória não declarativa. Então, como vocês já devem estar suspeitando, isso é um tanto parecido com aquilo que a gente popularmente chama de estímulos sublimiares ou subliminares. Né? Então, de fato, existe muita coisa que se falar por isso por aí, né? Mas isso tem um certo componente de verdade da seguinte forma, que de fato informações que são apresentadas de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito rápida, e que a gente nem prestou atenção e que a gente acredita que não está na nossa mente, que a gente nem lembra conscientemente mais, elas são capazes de alterar o nosso processamento mental, né?
podem funcionar como gatilhos para a gente lembrar uma coisa, para a gente lembrar outra, para a gente se comportar de uma maneira ou se comportar de outra. Tá? Então, esse tipo de memória não declarativa a gente chama de priming. Outro tipo de memória não declarativa é o condicionamento clássico. Tá? Então, aqui eu tenho uma ilustração do primeiro grande experimento, né? Isso foi feito por um fisiologista russo no começo do século passado, né? No ano de 1900 e pouco, pelo Ivan Pavlov. Aqui eu achei que eu tinha trazido a figura em português, ou eu mesmo tinha feito a tradução, mas está em inglês, mas dá para a gente entender. Porque o que é que acontece? Todos nós apresentamos reflexos. Né? Então, por exemplo, pode acontecer com a gente, e acontece muito mais com o cachorro, por conta da sua fisiologia, que quando a gente vê a presença de um alimento, né, sobretudo se a gente tiver com muita fome, a gente começa a salivar, por exemplo. Né? O estômago começa a se movimentar também. Né? Isso tudo são reflexos, isso tudo é normal. E como qualquer reflexo, ele se desenvolve a partir de um estímulo. Então eu vejo a comida e, em resposta ao estímulo, que é a comida, eu apresento a resposta reflexa de salivar. Tá? Então eu tenho o estímulo e a resposta. Comida, estímulo, e a resposta reflexa de salivar. O cão, pela sua natureza, pela sua fisiologia, que saliva muito mais que a gente, né? Esse fenômeno pode ser observado de uma maneira mais evidente. Então, quando o animal vê a comida, né, ele tem uma resposta de salivar. Se eu pegar e tocar um sino, né, uma sinetinha na frente de um cachorro, ele não vai salivar. Nem eu deveria esperar isso. O que tem a ver? Né? Aquilo não é um alimento, não tem por que disparar um reflexo que faz parte do sistema digestório do animal. Mas o que foi que o Pavlov, lá no começo do século passado, ele observou? Né? Isso foi uma observação bem casual que ele fez inicialmente. Aí depois ele fez os experimentos controlados para poder observar com mais cuidado esse processo. Ele viu que lá no local onde ele trabalhava, quando ia fazer a distribuição da comida para os cães, né, que eram cobaias, eram animais experimentais lá do laboratório, ele viu que tinha um funcionário lá que tocava a sineta, né? Tocava o sino, sinalizando que era o horário de distribuir o alimento para os animais. E os funcionários pegavam as bandejas com comida e iam lá entregar para todos os cães. Então ele começou a notar que, primeiro, lógico, era sempre essa rotina, né? Toca o sino, leva a comida para os cães. E ele começou a notar que quando o sino tocava, o animal já começava a salivar. Mas por que um animal está salivando puramente em resposta ao sino? Depois ele fez o teste, né? Ele viu que só tocar o sino podia nem levar a comida depois e o animal já salivava. Por que isso? Porque o animal, de uma maneira implícita, ele associou uma coisa a outra. Então, há aí uma contingência, um pareamento. Sempre que o sino toca, vem comida. Como a comida dispara a resposta de salivar, então o sino, como o sino antevê a presença da comida, ele próprio já passa a disparar a resposta reflexa. Tá? Então, esse tipo de aprendizagem, uma aprendizagem de natureza associativa, e também implícita, inconsciente, nós chamamos de condicionamento clássico. Tá bom? Então, no condicionamento clássico, um estímulo neutro, neutro porque inicialmente ele não provocava nenhuma resposta, que é o caso do sino, né? Ao ser apresentado, né, em contingência temporal com um estímulo que é efetivo, né, ele passa a se tornar um estímulo condicionado, ou seja, ele próprio é capaz de desencadear uma resposta reflexa. Né? A gente diz que é um condicionamento porque a resposta você tem que condicionar a apresentação, a aproximação dos dois estímulos. Né? Para isso acontecer, você tem que tocar o sino, apresentar comida, tocar o sino, apresentar comida, tocar o sino, apresentar comida. Só através desse pareamento seguido é que o cérebro do animal, e isso acontece com a gente também, vai fazer a associação entre uma coisa e outra, tá?
Isso acontece com a gente o tempo todo, pessoal. Nós apresentamos assim os mais diversos tipos de respostas condicionadas, né? Então, a gente, por exemplo, tem respostas reflexas de medo, né? Então, por exemplo, você tem um medo de um animal, alguma coisa assim, um susto, e você dá um grito ou tem aquela resposta de sobressalto, dá um pulo, arregala os olhos, aquela coisa toda, né? Então é natural você ter uma resposta reflexa diante de medo, diante de um estímulo que cause medo. Mas se esse estímulo que causa medo ele for pareado com alguma outra coisa, com um som, com a luz que acende, se fizer esse pareamento seguidas vezes, vai chegar uma hora que só o som, só a luz que acende, já dispara essa resposta, né? Tem até aquele filme que esqueci, aquele filme lá do Tubarão, né? Do Steven Spielberg. Eu não sei se estou lembrando exatamente o nome do filme, ou se é Tubarão mesmo, né? Tem várias cenas assim que o tubarão ele aparece assim bem de vez e as pessoas que estão assistindo ao filme se assustam um pouco. Mas o filme também tem uma trilha musical, tem um som assim de suspense que antecede a presença, o aparecimento do tubarão, né? Então é sempre essa trilha sonora, bem assim de suspense, de medo, e depois o tubarão. A trilha tubarão, a trilha tubarão. Chega uma hora que quando o som começa, todo mundo já arregalha os olhos, né? Então é bem uma resposta de condicionamento clássico, né? A gente fica condicionado. Aqui só mostrando para vocês o setup, né, o arranjo experimental que o Pavlov fez. Ele fez tudo bem direitinho, né? Ele fez um aparato para coletar saliva do animal, registrou tudo direitinho, fez tudo controlado com rigor para demonstrar que depois do pareamento entre o som e a comida, chegava uma hora que apenas o som era capaz de desencadear a resposta reflexa. Por isso aqui o Pavlov ganhou um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, lá no ano de 1900 e pouco, né? Só para registrar. E por fim, gente, dois tipos, né, para finalizar aqui essa nossa parte de memória implícita, dois tipos de memória implícita que são como se fosse um é o oposto do outro, né? Como a gente conversou agora há pouco, nós temos essa característica de apresentar respostas reflexas, como por exemplo a resposta reflexa de sobressalto diante de um estímulo aversivo, um estímulo que cause medo. E aí qual é esse estímulo? Depende do que você tem medo, né? Barata, cobra, caranguejeira, um assaltante ou qualquer outra coisa. Tá? O nosso reflexo, ele pode ser, algumas situações, ele pode ser atenuado, né? Então, assim, ele é reduzido, a nossa resposta reflexa, inclusive até o ponto de não haver mais a resposta reflexa, ou ela pode ser ampliada de forma que você fica tão sensível que por qualquer coisa você já tem aquela resposta reflexa. Tá? Quando acontece uma situação que a sua resposta reflexa ela vai diminuindo, é o que a gente chama de uma habituação. Né? Quando é que a gente se habitua a algo? É quando você tem um estímulo fraco, que ele é apresentado seguidas vezes. Tá? Então imagine o seguinte, você está num determinado local e houve um barulho, tipo como se fosse um disparo. Né? Então, assim, é um disparo um pouco longe, mas de toda maneira você se assusta um pouco, até porque você não esperava aquilo. Né? Mas conforme esses disparos eles vão acontecendo, você vai se habituando àquilo. Né? Então, tem um disparo, no segundo disparo você ainda se assusta um pouco, no terceiro disparo um pouco menos, até um ponto que você vai se habituando e apesar de o estímulo continuar a aparecer, você não apresenta mais a resposta reflexa de medo, aquela resposta de sobressalto. Qual é a lógica da habituação? A lógica, assim, se a gente pensar em termos funcionais evolutivos da habituação, é que um estímulo foi apresentado várias vezes,
Se viu que ele não causou nenhum dano, né? Por isso que eu digo que tem que ser um estímulo fraco, então não há necessidade de ter uma resposta do animal, tá certo? A gente não pensa isso conscientemente, né? Como eu estou dizendo aqui para vocês que é um processo implícito, isso apenas acontece, mas a lógica funcional evolutiva é essa. Tá? Então a habituação acontece quando vários estímulos fracos se sucedem. E a gente começa respondendo e depois deixa de responder, de ter uma resposta reflexa. Já a sensibilização é o contrário. Tá? A sensibilização acontece quando você tem um estímulo inicial muito forte. Né? Então, imagina, por exemplo, que você está num local e alguém dispara um tiro para bem próximo de você. Você estava no ambiente, uma janela de vidro, dispararam um tiro que atingiu a janela, estraçalhou, foi fragmento de vidro para todo lado. Isso é um estímulo muito forte. Então, como é que você vai ficar isso? Você vai ficar num estado de alerta, de prontidão, e basta uma pessoa fazer isso aqui, ó, que você já dá um grito, você já pensa que é outro tiro. Não acontece às vezes isso com a gente? Por quê? Porque você estava sensibilizado. Aconteceu um processo de sensibilização. Então, um estímulo forte, que no meu exemplo aqui foi um tiro disparado na janela ao lado, né, aumentou a intensidade de respostas subsequentes. Não tem para que você se assustar com um barulhinho qualquer. Mas como você estava sensibilizado, qualquer coisa gera uma resposta muito intensa. Tá? Então a habituação diminui, né, a intensidade da resposta reflexa. A sensibilização, que é desencadeada por um estímulo muito forte, aumenta a resposta reflexa a coisas mais simples, a coisas mais banais. Tá? Gente, habituação e sensibilização, junto com condicionamento clássico, são as formas mais primitivas de memória que existem. Por primitivo que eu digo é que surgiram inicialmente ao longo do processo de evolução biológica. Nós e todos os outros animais apresentamos pelo menos essas formas de memória, tá? De habituação, sensibilização, condicionamento clássico. Os vertebrados, os invertebrados, porque isso é muito importante para a gente, inclusive, se defender e podermos sobreviver, certo? Bom, então finalizando assim essa parte aqui, o que é que a gente tem, né? Então tem a memória declarativa, tem o componente dentro da memória declarativa, o componente de memória semântica para fatos, eventos e conhecimento do mundo. A memória episódica para eventos da nossa vida, né? Tá falando aqui o casamento. E a memória não declarativa, que tem a memória de procedimentos, né? E o condicionamento clássico, além da habituação e da sensibilização, certo? Que aqui ele está falando dentro dessa parte de respostas emocionais, tá bom? A memória de procedimentos, né, é muito importante o estriado, que é um daqueles núcleos da base, né? Então a gente pode dizer assim, núcleos da base de uma maneira geral. Condicionamento, muito importante o cerebelo. E para essa parte de sensibilização, a habituação, é muito importante uma estrutura chamada amígdala. Né? A amígdala, eu estou trazendo aqui para vocês, é uma estrutura que fica ali bem pertinho do hipocampo, lá dentro do lobo temporal medial. Né? Inclusive, então, essa figura que faz um resumo de estruturas cerebrais, encefálicas, né? Porque aqui está o encéfalo todo, são muito importantes para tipos particulares de memória. Né? O hipocampo, para a consolidação da memória declarativa, a amígdala, para essas respostas emocionais de habituação, sensibilização. Né? O lobo temporal, como um todo, é muito importante para a memória declarativa também. Tá? E também essa região aqui de córtex pré-frontal é muito importante para o que a gente chama um conceito de memória de trabalho, mas que nós vamos estudar mais ainda na frente nesse curso. E aqui novamente eu trago uma figura, né, um diagrama mostrando para vocês os tipos e subtipos, né, os sistemas e subsistemas de memória, com cada um com suas bases neurobiológicas, seus substratos neurobiológicos. Né? Então, se eu tenho uma lesão em cada uma dessas partes do meu sistema nervoso, significa que a respectivo sistema de memória vai ser prejudicado. No caso do paciente HM, como foi retirado o lobo temporal medial, ele perdeu memória semântica e memória episódica.
E lembrando mais uma vez, né, a nossa sequência aqui de processos, né? Desde a aquisição inicial, que eu armazeno isso na memória de curto prazo, né? Só que a memória de curto prazo ela é limitada, e a gente vai ver isso na próxima aula, né? Quanto cabe na memória de curto prazo? Por quanto tempo? Então, ou você utiliza aquilo, né? Você esquece, ou então você consolida para a memória de longo prazo, né? Se você não consolidar para a memória de longo prazo, provavelmente aquilo vai se perder, porque a memória de curto prazo ela é como se fosse fraca, ela é instável. Então, por qualquer coisa, basta uma pessoa chamar você, mudar sua atenção, você mudar de assunto, que aquilo já se perde, certo? Se a gente quiser, a gente pode fazer uma analogia desse processamento aí com a estrutura de um computador, né? A gente pode dizer que essa parte aqui, olha, de aquisição, quando a gente adquire a entrada do conhecimento, né? É aqui a codificação, quando você, por exemplo, está digitando algo no teclado, você está passando essa informação para o computador, né? E para uma memória de curto prazo. Lá, isso pode ou não ser armazenado numa memória de longo prazo. Depende se você vai salvar, se você não vai salvar, né? Se você estava digitando algo, não salvou, né? E desligou o computador, perdeu, estava só na memória de curto prazo. Mas se você salvou, pode desligar o computador, meses depois aquele estará disponível. É uma analogia com a memória de longo prazo, né? E quando você abre aquele arquivo novamente, você vê, você está fazendo uma recuperação, você está lembrando aqui. Né? Então, uma analogia com o funcionamento do computador que guarda uma certa semelhança com o funcionamento da memória, da nossa memória animal humana. Tá? Bom, gente, mas eu falei aí para vocês dessas regiões que são importantes, né? O hipocampo, né? Lobo temporal medial, a amígdala. Mas onde é que fica a memória? A memória declarativa fica no lobo temporal medial? Não. Se ficasse lá, quando tirou o lobo temporal medial do HM, a memória, toda a memória declarativa dele tinha ido embora, teria se perdido. Mas ele continuava sendo capaz de lembrar sua infância, sua adolescência, quase tudo de antes da cirurgia. Então, onde é que fica a nossa memória? Cadê? Onde é que é guardado? A gente sabe que é no sistema nervoso. No caso dessas memórias complexas conscientes, com certeza tem que ser no cérebro, que é quem dá conta desse tipo de coisa, com toda a sua complexidade. Mas onde? Lá na primeira metade do século passado, teve um pesquisador que, nossa, dedicou anos, décadas da vida dele a tentar achar. Ele acreditava, né, que acharia o local onde é guardada a memória, né, um cantinho do cérebro que é aqui. Né? Então ele fazia experimentos com ratos, né, ele colocava uns ratos para treinar lá nos labirintos, umas coisas, ou seja, para o rato armazenar uma certa informação na sua memória, e depois ele ia fazendo os experimentos com os ratos e ia lesionando áreas específicas dos ratos. Né? Fez isso com dezenas de ratos. Um lesionava um local, no outro, na expectativa de que achasse um local que, quando ele lesionasse, o rato perdesse toda a memória. Aí pronto, aí ele ia ganhar também um prêmio Nobel, porque ele teria achado o local da memória do nosso cérebro. Bom, para a tristeza desse pesquisador, né, que foi o Carl Lashley, mas para a nossa felicidade, nós enquanto usuários da memória humana, não existe esse local único. A nossa memória ela está distribuída no nosso cérebro. E por que eu digo para a nossa felicidade? Porque se existisse esse local único, se você sofresse uma lesão nesse local, pronto, você perdia toda a memória. Formatou o disco, não tem mais nada, não sabe mais nem quem é. Mas não é assim. Né? A gente viu, por exemplo, o HM removeu duas importantes regiões do seu cérebro, perdeu sim a capacidade de consolidar nova informação, mas o que já estava lá permaneceu. Então, o acervo que já existia de uma maneira mais estável, na memória de longo prazo, permaneceu. Então, hoje, né, e a partir de muitos e muitos estudos que nós não temos nem tempo aqui de estudar, mas o que é que a gente sabe? Que a informação está distribuída, né, na parte externa do nosso cérebro, que é o nosso córtex. Ela está distribuída por tudo isso aqui, gente. Tá? Então não está nem aqui só no frontal, nem só no parietal, nem em uma determinada região do lobo temporal, está distribuído.
através de uma rede de conexões entre neurônios. Quando a gente estudou na parte da estrutura e função do sistema nervoso, eu falei para vocês que o cérebro ele tem as áreas que são mais dedicadas a certas modalidades sensoriais. Estão lembrados disso? Olha, eu mostrei para vocês que a área primária da visão fica aqui no lobo occipital. Né? Falei que a região da audição fica aqui nessa parte mais superior do lobo temporal. Toda a parte de tato, somestesia fica aqui nessa região do lobo parietal e assim por diante. Então hoje o que é que a gente sabe? Essas mesmas regiões que são responsáveis por processar informação auditiva, informação visual, informação tátil, olfativa e assim por diante, são as áreas que vão guardar a memória dessas modalidades sensoriais. Então, se é essa região aqui do cérebro que é responsável pela visão, é ela que vai guardar a memória, os componentes visuais da nossa memória. E se é essa região aqui que é responsável pela audição, pelo processamento da audição, quer dizer, eu preciso dessa região para eu ouvir e entender algo, é também essa região que vai armazenar a informação que eu adquiri por meio auditivo, tá? Agora a gente sabe que o nosso mundo não ele é multissensorial. Então, para você lembrar de um certo episódio, aquilo tem um componente visual, um componente auditivo. E falando das nossas outras capacidades cognitivas, aquilo tem um componente emocional, tem um componente de linguagem, né? Nós somos animais que usamos linguagem para pensar, para nos comunicarmos. E existe também áreas emocionais no cérebro, áreas de linguagem no cérebro. Então, um determinado momento da nossa vida, ele fica então armazenado de uma forma distribuída por todo o nosso córtex. E cada componente, né, cada componente sensorial, componentes linguísticos, simbólicos, afetivos, emocionais, cada componente fica numa determinada região, né? Portanto, fica distribuído. De forma que dificilmente você vai conseguir apagar toda uma memória tirando pedaços do cérebro. Né? Porque o máximo que você poderia destruir, por exemplo, toda essa região aqui, é acabar com a visão. Mas existe mais para além da visão na nossa memória, tá certo? Então, a memória ela fica distribuída no nosso córtex. Tá? E cada região do córtex armazena e processa um atributo, um aspecto específico dessa memória. A relação que também a gente precisa esclarecer aqui, né, e aqui falando mesmo da memória declarativa, essa relação do córtex com o hipocampo. Né? Aqui eu coloquei córtex pré-frontal, mas vou até corrigir o córtex de uma maneira geral. Né? Pode apagar aqui considerar esse pré-frontal aqui. Porque se eu falei para vocês que está tudo distribuído no córtex, por que é que o HM, quando perdeu o hipocampo e todas as outras estruturas do lobo temporal medial, ele perdeu a capacidade de formar novas memórias de longo prazo? É porque o hipocampo ele é justamente importante, gente, para fixar essa informação no córtex. Quando a gente, por exemplo, se eu vejo algo, isso vem para cá, aqui, visão. Mas ao que depender só dessa região, depois isso vai se perder. É através de uma interação dessa região com o hipocampo que a informação vai ser armazenada aqui, não no hipocampo, aqui. Uma coisa que seja uma informação de natureza auditiva, vem para cá. Mas se depender só dessa região, se perderia. Mas essa região vai ficar conversando, dialogando com o hipocampo, né, como se fosse a gente chama de uma reverberação. A informação vai e vem, vai e vem. E com isso, entre a área cortical e o hipocampo, essa informação ela vai sendo fixada aqui. Né? É o que eu estou querendo tá querendo ser representado com essa ilustração aqui. Uma determinada informação sendo armazenada no córtex, e como a gente já viu, a informação é armazenada através das conexões entre os neurônios. É essa forma que a gente tem de armazenar o conteúdo da informação no cérebro. Só que essa interação ela vai sendo fortalecida através de uma interação, de um diálogo que vai se repetindo com o hipocampo. Conforme, né, isso enquanto a memória está recente, ó, depende disso.
Depois que isso daqui se consolidar, né, aqui está mostrando apagadinho, quer dizer, não depende mais disso daqui. Poderia remover o hipocampo, que o que está aqui agora está. Mas se eu não tiver mais o hipocampo, eu não tenho como fazer um processo para modificar ou acrescentar uma nova informação. Tá? Então a informação ela é armazenada no córtex de uma maneira distribuída. E o papel do hipocampo e de outras estruturas do lobo temporal medial, no caso da memória declarativa, é promover a consolidação dessa informação do córtex, para que ela fique lá de uma forma mais fixa, mais permanente, menos sujeita a alterações e menos sujeito ao esquecimento. Tá? Aqui, ó, um estudo de neuroimagem funcional mostrando áreas cerebrais que são ativadas durante a percepção, né, no caso aqui a percepção de imagens, ou seja, quando eu vejo alguma coisa, e depois as regiões que são ativadas no cérebro quando eu lembro dessa imagem. Veja, então, que a área que é ativada quando eu lembro de uma imagem é uma área que já tinha sido ativada também quando eu vi aquela imagem pela primeira vez. Né? Comprovando isso que eu falei para vocês, né, que a área que processa um sinal sensorial é a mesma área que vai armazenar essa informação. E da mesma coisa aqui para a questão sonora, né, para a questão auditiva. Aqui as áreas ativadas enquanto eu ouço, enquanto eu escuto um determinado som. E aqui as áreas ativadas depois quando eu lembro desse som. Quando eu sou solicitado a lembrar aquele som que eu ouvi dias atrás. Por exemplo, vejam que as áreas ativadas durante a lembrança são as mesmas que foram ativadas lá durante a codificação. Certo? Então mostra que são as mesmas regiões. Agora, que para isso ser fixado no nosso córtex, aí o hipocampo foi muito importante. Tá? Gente, o hipocampo, ele, né, fala aqui um pouquinho mais do hipocampo que ele merece. O hipocampo ele é uma estrutura, a gente viu, indispensável à memória declarativa. E ele tem uma particularidade interessante, que ele é muito importante para os aspectos contextuais. E eu falei para vocês que, sobretudo, a memória episódica é muito contextual. É o que, onde e quando. O hipocampo ele é especialmente importante para ligar essas coisas. Né? O que é mais legal do hipocampo é que ele nos permite lembrar não apenas o que, mas o onde, o quando, as outras coisas que estavam acontecendo. Né? Se não fosse o hipocampo, né, se a gente dependesse até de outras estruturas que estão ali ao redor do lobo temporal medial, vai lá que você lembrasse uma coisa, outra, mas não de uma forma contextualizada. Para eu lembrar uma coisa que aconteceu, outra coisa que aconteceu junto, né, naquele mesmo dia, enfim, esse aspecto contextual é muito importante no hipocampo. E uma coisa que é muito contextual é a questão espacial. Né? Porque o espaço, o contexto ambiental é o espaço. Né? As coisas acontecem no espaço, no ambiente. Se eu lembro de alguma coisa, isso aconteceu num determinado lugar, numa rua, numa sala, dentro de um colégio, alguma coisa. Então, o hipocampo ele é muito importante para o aspecto contextual e então também para o aspecto espacial. Né? E existem algumas pessoas que, pela sua natureza profissional, têm que trabalhar muito com certas modalidades, certos processos mentais, né? E aqui falando de memória, falando de contexto, a gente tem os taxistas, né? Imagina, gente, o que é você ser taxista uma cidade grande, muito grande, tipo de Fortaleza para frente, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, você ter que conhecer os bairros, as ruas da cidade, numa época que não existia os smartphones atuais com Google Maps, GPS ou coisas desse tipo. Tá? Aqui eu trago para vocês um estudo, um estudo do ano 2000, né? Então já tem um tempo, mas é um estudo clássico e vale a pena ser estudado e lembrado. É um estudo que foi feito com motoristas de táxi de Londres, né? Aqui o famoso táxi londrino, né? Nessa cor preta. E assim, Londres é conhecido de uma maneira muito particular por ter taxistas assim muito competentes. O regulamento para você ser taxista em Londres é muito exigente. Você tem que fazer uma prova onde você tem que mostrar que conhece muito bem os bairros e as ruas da cidade. Em Londres não tem essa de você ser taxista
e dizer, olha, vá para a rua tal, e o cara dizer, não, eu não sei onde é, mais ou menos perto de onde, era cobrado que você saiba disso. Né? E repito, na época que não tinha smartphone, Google Maps, nem GPS. Então esses caras, assim, se exigia muito deles em termos de memória, no seu aspecto contextual, espacial. Né? Não é só questão de saber quais as ruas, é saber onde estão exatamente essas ruas. Para eu chegar de uma ponta a outra da cidade, qual é o caminho que eu vou fazer? Nossa, isso depende muito do hipocampo, mas muito mesmo. E o que esse estudo foi feito, né? Foi um estudo que envolve imagens, né? Criar técnicas de imaginamento cerebral para verificar se existia diferença no tamanho do hipocampo, comparando os motoristas de táxis de Londres com outras pessoas comuns que não realizavam esse ofício. Né? Então, aqui no título do artigo, a gente tem mudanças estruturais relacionadas à navegação, né? Navegação contextual, ambiental, né? No hipocampo de motoristas de táxi. Tá? Então, esse estudo foi feito utilizando a técnica de ressonância magnética. Tá? Aqui não é uma fotografia do estudo, é uma outra imagem que eu trago só para ilustrar o aparato da ressonância magnética. Né? A pessoa entra, passa aqui por esse tubo e se consegue fazer uma imagem, né, razoavelmente detalhada em 3D das estruturas do nosso encéfalo, e você obtém imagens como essa. Né? Quer dizer, aqui a gente vê, por exemplo, uma imagem como se fosse um corte mediano do encéfalo humano. Ó, aqui está uma maravilha, eu consigo ver aqui, olha, ó, o tronco cerebral, o tronco encefálico, né? O bulbo, ponto mesencéfalo, o cerebelo aqui, olha aqui o corpo caloso, ligando os dois hemisférios cerebrais, olha aqui o cérebro, né? E outras estruturas mais, certo? Então, através dessa técnica de imagens como essa, eles podiam identificar os hipocampos através do plano de secção correto e fazer a medida do volume, né, desses hipocampos. E aqui eu trago um dos gráficos que está presente no artigo. Tá? Aqui é uma medida resultante da técnica de mensuração de volume. E aqui eu tenho o tempo, né, em meses que o sujeito era motorista de táxi. E o que se viu é que quanto mais tempo fazia que o sujeito ele trabalhava como taxista, maior era o volume do hipocampo dele. Né? Era uma diferença muito pequena, uma diferença sutil. Né? Aqui eu tenho uma medida que é de natureza estatística, mas de toda forma o legal é isso. Né? É um achado muito interessante do ponto de vista da plasticidade, da neuroplasticidade. Né? Quer dizer, o hipocampo dessas pessoas foi tão exigido de uma maneira tão intensa ao longo de meses, ao longo de anos. Veja que tem deles aqui que tinha mais de 300 meses de trabalho como taxista em Londres, ou seja, são décadas de trabalho. Essas pessoas chegaram a ter um hipocampo, inclusive, um pouco maior do que nós, pobres mortais, que não somos taxistas londrinos. Né? É legal esse estudo para mostrar a neuroplasticidade e para mostrar também a importância do hipocampo na memória, sobretudo nesses aspectos contextuais. Certo? Bom, gente, para finalizar essa primeira aula aqui sobre memória, o assunto assim principalmente era esse, mas eu acho que eu deixei um vazio aí porque a gente começou falando do HM e não falando mais dele. Né? E assim, por mais que o HM não fosse muito bom depois de lembrar as coisas, a gente não pode esquecer dele. Ele talvez esquecesse de nós. Nós não esquecemos dele porque ele foi muito importante para a memória, para o estudo da memória. E eu digo assim, ele foi porque o HM faleceu, tá? Já faz, não lembro exatamente agora, por volta ali de 2010, 2011, tá certo? Aí na tela vocês veem uma foto dele lá no laboratório de memória do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, no ano de 86, certo? Então eu vou deixar aí para vocês aí na descrição do vídeo aí embaixo um link para um outro vídeo disponível aí também, onde vocês podem ver assim aprender uma coisa sobre o final da vida dele e sobre as pesquisas que foram feitas com ele. Tá? E o mais interessante é que é o seguinte, que ainda em vida
O HM, né, e a gente chama de HM porque quando você faz um relato de caso de um paciente, você preserva a identidade dele, né, você usa um pseudônimo ou só as iniciais. Né? Quando eu comecei a estudar sobre o HM, foi lá por volta de... Eu ainda estava na graduação, ali por volta de 2008, 2009, ele ainda era vivo, eu não sabia qual era o nome dele. Só depois que ele morreu foi que o nome dele foi revelado. E hoje a gente sabe que é Henry Molaison, mas era só HM mesmo. Mas o Henry, ou HM, ele aceitou ainda em vida doar o cérebro dele para que fosse estudado após a sua morte. Porque o que é que a gente tem, pessoal? Uma pessoa que ao longo de 40, 50 anos teve sua cognição e o seu comportamento cuidadosamente estudado e avaliado. Já o cérebro nem tanto. Foi feito imaginamento cerebral, tudo com ele, mas não existe nada melhor e mais preciso do que você ter acesso àquele material mesmo, fazer os cortes histológicos, né? Trabalhar diretamente com o material. Tá? Então ele aceitou, ele assinou o termo de consentimento ainda em vida, e que poderia doar o cérebro dele para estudo depois. E foi assim que aconteceu. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo aí na tela, é um dos pesquisadores que participou do projeto, segurando lâminas com cortes do cérebro do paciente HM. Tá bom? Então vejam o link aí que eu vou deixando para vocês, que é bem interessante. Tá? E até a nossa próxima aula, que é a segunda parte sobre memória. Até lá, bons estudos. Espero que vocês possam consolidar na memória de longo prazo tudo isso que a gente tem estudado até agora.